Olá, estamos aqui novamente para mais um vídeo aqui no YouTube, mais uma aulinha sobre nutrição, terapia alimentar e hoje o tema é sobre autocontrole e emagrecimento. O que se entende por autocontrole? Será que ele realmente ajuda a você conseguir obter resultados com emagrecimento e ainda por cima mantê-los? Então é isso que nós vamos ver aqui hoje e quem estiver aí assistindo a aula, eu agradeço, né, a presença de vocês, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem e depois comentem, que eu quero saber a opinião de vocês e se inscrevam aqui no canal. Então vamos começar. Autocontrole e emagrecimento. Então, o que é o autocontrole para a sociedade como um todo? O que nós entendemos como autocontrole? Então, é tudo aquilo que nós temos controle em nós mesmos, né? É uma forma também de autodomínio. Então, se eu acho que eu sou descontrolada com certo tipo de alimento, eu vou tentar me autocontrolar, controlar a mim mesma para não comer tal alimento. E o que é para a nutrição o autocontrole? É uma autoimposição da própria pessoa ou ela tem um tipo de alimentação, né, que foi recomendada a ela e ela não pode sair daquele padrão, ela não pode fugir daquela lista, né? Então, para nutrição comportamental, isso é uma forma de autoimposição e de colocar limites, né, entre o nosso pensamento ou a ação, né, e a comida, né? O meu pensamento, eu tenho que controlar o meu pensamento sobre alimentação, eu tenho que controlar as minhas ações em relação ao alimento para não exagerar, para não me tornar uma pessoa com alguma doença, né? Só que para a nutrição comportamental isso se torna um problema que nós vamos ver mais adiante. E para você ou para mim, né, em relação ao alimento, o que é o autocontrole? É uma série de pensamentos de evitação e, embora nós tenhamos, né, essa vontade de nos controlarmos em relação ao alimento, é inevitável, porque nós temos o contato com o alimento ali o dia inteiro, o tempo todo, então é inevitável que uma hora ou outra a gente vai pensar, a gente também vai querer evitar, mas não é garantido que isso ocorra, porque nós temos gatilhos, impulsos, né, nos nossos pensamentos e que nos leva diretamente à comida e resistir é um fato que realmente não vai ajudar. Aqui no próximo slide, né, é o mesmo esquema, mas agora com você no centro desse alvo, né? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho também de como a sociedade te vê como um todo, né, no geral, as suas ações, as suas atitudes em relação ao alimento, né, quem está próximo de você, seus amigos, seus familiares, aqui eles são vistos como sociedade, né, e tomando também de uma forma geral, né, o que significa a pessoa olhar para você em relação ao autocontrole, o que ela pode pensar, o que ela pode achar. Eles acham que você, uma vez que você se dispôs, né, a ter uma alimentação saudável, a fazer uma dieta, que você deve se esforçar ao máximo para conseguir e vencer as suas vontades e a falta de controle sobre a comida. Então, você tem que ser aquela pessoa estritamente ou focada
nesse único objetivo, que é vencer ou a falta de controle sobre o alimento. É um peso já em cima das suas costas aí, né, da sociedade, das pessoas que estão à sua volta, seus conhecidos, familiares e amigos. E para a nutrição, como a nutrição vê você, né, no centro do autocontrole? Ah, Se for partir de uma nutrição muito mais restrita, muito mais do ponto de vista tradicional, então você é aquela pessoa que não seguiu a lista do pode e não pode, né? Então, infelizmente, houve, né, espero poder dizer assim, que houve uma época em que a nutrição pensava a seu respeito, aliás, pensava o autocontrole dessa forma, né? Que você deveria, se você não conseguiu ter autocontrole, é porque você não seguiu a lista do pode ou não pode, né? O cardápio é feito exatamente lá da forma como a nutricionista prescreveu. E também para você, né? De você para você, como que você enxerga o autocontrole? O único responsável pelas falhas sou eu mesmo. Eu cometi os deslizes. Eu comi um alimento que não deveria ter comido. Eu não consigo ter autocontrole. A Nutri me passou uma lista, mas eu não consegui fazer 100%. Né? Então, essa também é a sua própria visão. Né? Então, tá o autocontrole aqui, tá você do outro lado, e você se enxerga, né, ali como a única responsável pelo seu emagrecimento não ter dado certo. E são agravantes, né, na nossa relação com a comida. Aqui o autocontrole e a mudança de comportamento, né? Uma questão que eu até quero perguntar aqui é se o autocontrole ajuda ou não ajuda nessa questão do emagrecimento, né? E ao decorrer da exposição aqui, nós vamos ter a resposta. Mas a princípio, quando nós pensamos em mentalidade, nós já não pensamos em autocontrole. Nós já pensamos em outras estratégias, né, que leve a pessoa a entender qual o motivo, né, dela buscar o alimento, quais as emoções envolvidas, quais os momentos que ela está vivendo, né, para buscar esse alimento em todo o tempo, se é uma situação prolongada na vida dela que ela não consegue resolver de imediato. Então, tem vários fatores aí, mas nós vamos nos ater aqui na mudança de comportamento pelo autocontrole. Então, nós já estamos vendo aqui que se formos nos conduzir pela mudança de comportamento, pelo autocontrole, esse resultado vai ser curto, né? Vai ser um resultado que não resolve a longo prazo, né? Ele é uma solução, entre aspas, de curto prazo. Resulta em esgotamento da atenção, de tanto eu querer ter autocontrole sobre mim mesma, controle sobre as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas sensações físicas, o meu olhar, né? Todos os meus sentidos envolvidos, as minhas emoções, eu vou acabar me esgotando. Essa minha atenção, ela não vai durar para sempre. Eu vou ter momentos né, de apagão, vamos dizer assim, que eu não quero mais ter essa atenção, né, focada através do autocontrole. Eu não vou conseguir, porque eu sou um ser humano, eu estou exposta, né, ao ambiente, à vida social, né, então eu não vou ter essa atenção o tempo todo sobre mim, né, esse controle o tempo todo sobre mim. Então a minha atenção ela vai se esgotar. E a mudança no comportamento pelo autocontrole, ela foca muito na subtração,
como estratégia. Então, eu vou tirar algo de você, esse algo que você mais gosta, eu vou tirar para você, de repente, ter um autocontrole. Olha só, né? Será que realmente, se eu tirar de você o chocolate que você gosta e dizer para você, você não vai pensar mais em chocolate, não vai mais imaginar, né, o chocolate. Você não vai comer esse chocolate. Sabe aquele chocolate recheado que tem aquele saborzinho maravilhoso, aquela caldinha, né? Pode ser uma trufa, pode ser. Enfim, o que vai acontecer com a sua cabeça nesse momento? Será que você realmente não vai mais pensar no chocolate e vai ter o autocontrole completo sobre as suas sensações, pensamentos e ações? Ou vai acontecer exatamente o contrário? Eu vou começar a pensar no chocolate branco, no chocolate 70%, no chocolate ao leite, no chocolate com recheio, sem recheio, em todos os chocolates que vier na minha mente, eu vou querer comer, porque não é dizendo não. Se a gente fala para uma criança para de correr, não corre, ela já fez, já agiu, não mexe aí, né? Às vezes eu passo por essas situações que a mãe fala assim: olha, a moça vai brigar com você. Aí não dá outra. A criança vai e mexe onde não deve, né? Sempre que a gente tem um não na frente, nossa cabeça automaticamente pensa naquilo, né? Então, não pense numa caneta Bic azul. Já veio automática na minha cabeça. Pode ser as coisas mais inusitadas. Você vai pensar naquilo, né? Ou desejar aquilo. Então, a mudança de comportamento pelo autocontrole, repetindo, ela é a curto prazo, resulta em esgotamento da sua atenção e foca mais em tirar do que em adicionar, do que te ensinar a lidar com as situações do dia a dia que estão relacionadas também com a comida. E o autocontrole, ele não é eficaz. Então, é tudo isso que eu já estou falando, estou reforçando nesse segundo tópico, para ficar bem claro. O autocontrole não é eficaz para mudança de comportamento, né? Ela não dá frutos permanentes. Então, eu não vou aprender com autocontrole, eu vou, é, naquele momento, tirar uma força de vontade, né, momentânea, para não comer tal chocolate na festinha, brigadeiro na festa, né? Aquilo fatalmente não vai dar certo, porque com o passar das horas ali na festinha e você tendo como gatilho visual, né, o chocolate está ali, o brigadeiro está ali, não vai resultar, né, de uma atitude que você olhou, foi embora, chegou em casa e nunca mais pensou no brigadeiro. Às vezes o pensamento que fica quando você se esforça ao máximo, quando você busca aquela força de vontade mesmo é: por que eu não comi aquele brigadeiro? Por que eu não comi um brigadeiro? 2 brigadeiros? Não entendi essa, né? E aquela sensação de fracasso no autocontrole, né? Acontece, né? Mesmo que você tenha resistido ali na hora, mesmo assim depois você ainda ficou com aquele pensamento de, eu poderia ter comido, nem que fosse um, né? E a sociedade como um todo vê a falta do seu controle como falta dos 3 Fs, né, mais famosos aí da vida fitness. Quais são os 3 Fs mais famosos da vida fitness? Força, foco e fé. Você pode até ter tudo isso, você pode ter força de vontade, só que você tem que entender que ela não é o principal alicerce para você garantir os resultados duradouros. Foco.
Você foca por algum tempo. Lembra quando eu falei da atenção? Nem sempre a sua atenção vai estar totalmente ali naquele lugar, naquela forma de agir. Você vai esgotar também. Então, força você tem, só que ela é limitada. Foco você também tem, é limitado. E fé é algo que a gente acredita que vai conseguir. A gente acredita, óbvio que a gente acredita que vai conseguir. Nossa, eu vou conseguir emagrecer esse ano, né? Eu vou conseguir, até dezembro eu consigo perder 5 quilos. Eu acredito, mas será que eu consigo concretizar isso de forma que eu não me frustre lá no final, né? Eu posso até falar, agora vai até a segunda página, depois a nossa atenção já, né, ela já se dispersou aí. Então, não muda o comportamento, isso também, a sociedade pode falar o que quiser, você não teve força, foco e fé para ir até o final. Mas não é assim que eu vou conseguir os meus resultados. Tendo força, foco e fé, eu vou obter meus resultados ao longo de um processo de aprendizagem, né? E a gente não enxerga o emagrecimento como um processo de aprendizagem. A gente imagina o emagrecimento como algo instantâneo que deve satisfazer a minha vontade de perder os 10 quilos até dezembro e ponto final, e tem que acontecer. E quando não acontece, nós, como profissionais da nutrição, que estão mais ligados nessa área da terapia alimentar, recebe essas pessoas, né, com aquela frustração muito grande, aquela carga muito grande, né, pensamentos que impedem realmente de emagrecer, porque vem trazendo, né, tudo isso nas costas sozinho e achando que deveria dar certo, eu deveria ter feito 100%, eu deveria ter focado 100%. E o autocontrole não é eficaz para mudança de comportamento, porque tem soluções individuais. Então, eu tenho uma solução para um problema que é multifatorial, né? O problema da relação com a comida não quer dizer respeito só à comida ou só à minha vontade de comer, mas por trás de tudo isso da alimentação e da minha vontade, de mim mesma, né, ou de você que está aí assistindo, tem as emoções, tem os problemas do dia a dia, tem a pressão social, tem a pressão no trabalho, às vezes você deve ter algum problema mais a fundo, né, emocional, que deve ser tratado com terapia, a terapia com psicólogo, né, ou às vezes até com psiquiatra. Então, a gente tem que levar em conta o ambiente que a gente vive, as situações que nós vivemos no dia a dia, né? Então, não é uma única solução que vai dar conta de todo esse problema multifatorial. Não é só ter o autocontrole que vai resolver, né? E quando a gente fala de mudança de comportamento, e mudança de comportamento alimentar, principalmente, as pessoas acham que acontece de uma hora para outra. Como eu falei do emagrecimento, que a pessoa acredita que hoje eu passei com a Nutri, né? Ela me deu um cardápio e amanhã eu já vou estar 1 quilo a menos. E olha que é bizarro isso que eu vou dizer, mas é verdade. A pessoa chega com uma semana te mandando mensagem e falando assim: eu não emagreci 1 quilo. Tá, mas você pegou o cardápio, não foi no começo dessa semana e hoje é sábado, você pegou na segunda e no sábado você quer ter emagrecido 1 quilo? Praticamente impossível, mesmo porque eu já expliquei, né, não só aqui no Instagram, mas, desculpa, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, que emagrecimento não é o que as pessoas imaginam, né? Emagrecimento não é perda de líquido, desinchaço do corpo. Emagrecimento é
perda de gordura corporal, e a perda de gordura corporal é um processo que deve ser feito passo a passo, acompanhado por um profissional, de preferência. Por que acompanhado de um profissional? Porque ele vai saber fazer, né, os cálculos necessários, também a quantidade necessária, e como existem várias abordagens, né, é, ele vai usar aquela que é mais que é mais comum para ele, que ele, né, tem mais habilidade de trabalhar, que ele vê mais resultado nas pessoas. E, né, também o profissional ele deve levar em consideração todos esses fatores que eu já falei, de ambiente, de rotina, vida social, né? Não vai ser porque você fala para o paciente, ó, você tomava 6 cervejas, agora você vai tomar 5, que ele vai fazer. Ele vai ouvir, ah, beleza, 5 tá ótimo. Só que ele está numa situação ali com amigos, num bar, ou depois do trabalho, de um estresse que ele passou, e ele balbal para a sua recomendação. Então, tem que trazer não só a questão da quantidade que a pessoa toma de cerveja, mas o porquê. O porquê é só porque ele está lá com os amigos, conversando e vai indo, não vê que está tomando? É uma coisa. Mas se ele acabou de sair do trabalho, se ele, sei lá, brigou com alguém, se, né, de repente aconteceu, ele está com um problemão, né, que demora para solucionar e ele acha melhor ir para o bar do que resolver o problema. Tem várias coisas, olha só, se for puxando o que mais, o que mais, o que mais, a gente vai descobrir o que mais, né? E agora sim nós vamos falar, né, do que realmente pode te ajudar em relação ao processo de emagrecimento, e do emagrecimento que é a longo prazo, né? Não estou falando do emagrecimento que a maioria tem aí na cabeça como a forma mais fácil de emagrecer, a forma mais rápida de emagrecer, a forma que eu posso comer tudo, continuar comendo tudo do jeito que eu estava comendo e emagrecer. Ou o emagrecimento do fast food. Não é esse emagrecimento. É o emagrecimento que é um processo em que você aprende a adquirir novos hábitos, e sabe que ele é demorado, e sabe que, além, embora ele seja demorado, ele traz resultados definitivos e um aprendizado, né? Então vamos ver aqui, vamos falar do autogerenciamento, né, que é bem diferente do autocontrole. Então eu trouxe aqui as diferenças, né, sobre eles. Então, diferenças entre o autocontrole e o autogerenciamento. Autocontrole, ele trabalha com subtração. Lembra que eu falei que ele fala, não come chocolate, Maria, a partir de hoje, nada de chocolate. Não, você também não pode comer o macarrão. Sabe aquele macarrão com molho? Não, 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 não. Então, é subtração, não é nunca adição. A adição, ela traz um gerenciamento da pessoa que está ali passando por esse processo, de como se ele estivesse aprendendo a lidar com o alimento ali, né? Ah, Maria, mas alimento a gente não lida, a gente come, lida sim, tanto que nós temos a terapia alimentar, nós temos a nutrição comportamental, né? Na verdade, a terapia alimentar faz parte desse combo aí da nutrição comportamental, justamente para lidar com essas questões, né? Não existe só o alimento pelo alimento, existe o alimento pela emoção, pela vontade, pela a saciedade, enfim, né? São vários fatores que envolvem a alimentação. Então, na adição, tem até um tópico que eu anotei aqui.
A adição, ela serve para aumentar o repertório da pessoa que está nesse processo, nesse tratamento. Que repertório, Maria? Repertório de habilidades para lidar com situações em que o alimento está ali presente, né? E se essa pessoa tem uma questão com o alimento e questões emocionais, ela tem que ter, né, essas ferramentas, essas habilidades, estratégias para lidar com o alimento e não fugir dele. E não sempre pensar na cabeça da, não, não posso comer, não, esse bolo eu não posso comer agora, não, 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 não. Entende? Que não é a subtração que resolve, mas sim a adição, e a adição de habilidades, técnicas, estratégias para lidar com esses momentos. Né? A pessoa não pode fugir o tempo todo. Como eu falei, a gente é inevitável fugir do alimento, porque ele está em toda parte. Né? Ninguém vai parar de produzir alimentos gostosos, saborosos, hiperpalatáveis, porque a gente faz uma dieta, quer manter a saúde, quer manter o físico, né? E ninguém vai mudar o mundo por nossa causa, mas nós temos que mudar e nos adaptarmos e criarmos estratégias para conviver nesse ambiente. E também o o autocontrole, ele força o valor do alimento através do não. Mais uma vez, eu trago o mesmo tópico, reforçando, né, que essa é uma das diferenças entre o autocontrole e o autogerenciamento. Uma vez que o autocontrole reforça o não, ele também reforça o valor desse alimento. Como eu falei lá do chocolate, não pensa mais naquele chocolate ao leite saboroso, que derrete na boca, que você gosta de comer quando chega do trabalho, ou que você, né, vai lá na geladeira à noite e pega para comer. Então, você está simplesmente reforçando na cabeça da pessoa o valor desse alimento, né? Não, não é tipo, né? Eu quero pegar, eu vou lá, eu vou comer sim e ponto final. Ninguém vai me dizer não. Então, você reforça o valor desse alimento para a pessoa. E na questão do autogerenciamento, a atenção ao presente, ao real valor das coisas, é muito mais eficaz. Por quê? Quando eu foco no momento presente, o que eu estou fazendo numa festa, por exemplo? Eu vou numa festa de aniversário, eu estou fazendo o quê? Porque me convidaram? Porque eu sou parente, porque eu sou amigo, porque eu sou colega, enfim, eu tô lá porque a pessoa tem consideração por mim, eu tenho consideração pela pessoa e vou participar dessa festa. Além dos alimentos que tem nessa festa, eu tenho pessoas conhecidas, como eu falei, tem colegas, tenho amigos, tem música, tem brincadeira para as crianças, enfim, tem uma variedade de coisas ali que são valores para mim, né? A amizade, o convívio, a conversa. Então, o alimento ele tá ali, ele faz parte também, né? Só que existem outros valores ali naquele local. Então, se eu foco, né, ou se eu coloco a minha atenção naquele momento, eu não vou focar só no alimento, né? Eu vou focar no todo. O alimento está ali, mas eu vou focar em todas as outras coisas, né? Eu vou dar atenção àquele momento presente ali, vou aproveitar a festa, é igual casamento, né? Eu gosto muito de festa de casamento porque não é só a festa em si, mas são as pessoas que você vai encontrar, o casal, né, que vai estar lá na frente, aquela beleza toda do salão, a música, né, e depois sim, a comida que é muito boa, o bolo que é uma delícia, e tudo isso você aproveita estando ali presente. Nossa, eu tô nessa festa, olha quantas pessoas tem aqui, nossa, quanta gente bem vestida, né? Olha cada roupa bonita, nossa, como a noite. Você percebe que o foco é diferente do que você simplesmente dizer não, você não pode comer naquele casamento.
Você não vai comer naquele casamento, hein? Olha, vai ter um monte de comida lá, não vai comer. O foco é totalmente diferente, né? Quando você começa a gerenciar, se autogerenciar, a sua forma de enxergar as coisas vão mudando também. E no autocontrole, não considera o ambiente, como eu falei, eventos e vida social, já até falei aqui, né, desse tópico. Não considera o ambiente, eventos, vida social, que são lugares cheios de gatilhos. O que, que significa gatilho quando a gente fala da palavra gatilho? É tudo aquilo que dispara para aquilo que você tem mais, né, tá mais fissurado, que no caso é a comida. Então, se eu estou tentando fazer uma dieta, o gatilho só existe porque há alguma coisa ali que impõe limite, né? Então, por exemplo, eu estou de dieta, minha nutricionista falou que não é para eu comer bolo. Então tá, vou focar em não comer bolo. Aí eu já coloco, né, a tal da, como se diz, a tal do valor no alimento, né? Então, minha nutricionista falou que eu não posso comer o bolo, então, né, já vou focar aí. Só que no meu trabalho, no dia de sábado, o pessoal leva, né, um bolinho para comer lá. Então, já é um gatilho, né, eu dizer não, mas o bolo tá ali. A pessoa vem, chega e fala assim: Má, você não vai comer um pedaço de bolo? Nós trouxemos o bolo e é para comer o bolo e porque não sei o que do bolo e o bolo e o bolo e o bolo e quer saber? É só um pedaço, eu vou lá comer. Pronto, entendeu? A nossa vida é cheia disso, né? Ou então às vezes você sente que é um gatilho quando uma pessoa, a sua avó faz alguma coisa e fala: Olha, filha, eu fiz só porque você veio aqui, eu já preparei aqui essa comidinha que você tanto gosta, esse pudim de leite condensado que você tanto gosta, e né, por causa da emoção, nossa, minha avó que fez tal, e se você tá em dieta e a Nutri falou que não, aí já se torna também um gatilho para você, né? Então, o ambiente ele conta demais, né? A nossa convivência conta demais. E o autocontrole, ele quer te segurar ali, né? Não, a sua avó falou para comer, mas você não vai comer, pronto. Não, o bolo que as suas amigas levaram, não, se controla aí, se controla que você não vai comer esse bolo. Lembra que você engordou por causa de um pedaço de bolo que você comeu? Então, o autocontrole não ajuda, né? Ele só traz mais incapacidade, mais frustração, né? Então, não é por aí que a gente deve ir. Então, partindo para o autogerenciamento, o que, que ele faz? Ele trabalha a autorregulação, né, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, como um processo a longo prazo que eu vou trabalhar dia após dia, cada dia um pouquinho, fazendo o mínimo que eu conseguir, mas fazendo esse mínimo. Né? Mas é só o mínimo. É o mínimo, é para começar pelo mínimo. Ninguém começa pelo grandão, né? Ninguém começa pelo carregando um bloco enorme nas costas, né? Você vai lá e pede ajuda para alguém te ajudar a carregar ou desmonta esse bloco de alguma forma para você carregar aos poucos, né, até chegar no final dele, mas você não vai ah, fazer algo que é grande de uma vez, né? Como eu já falei em outras explicações também, quando a gente tem um objetivo, a gente quebra ele em metas, é como se fosse esse blocão que eu falei, né? Um bloco enorme e você vê, né, que ele é grande demais para você carregar. Então você vai destrinchá-lo em pequenas metas e com essas metas você vai pegar cada uma delas e vai montar uma estratégia,
né, então se eu quero comer mais carne, então a minha meta é comer mais carne. O que que eu vou fazer para comer mais carne? Vou lá no açougue, vou escolher as carnes que eu gosto e vou trazer para casa. Tá, e depois eu vou preparar, né, a carne das formas que eu gosto de comer. E depois, bom, se eu colocava X quantidade de carne no meu prato, agora eu vou colocar um pouco mais de carne no meu prato. Você percebe que é um pouquinho de cada coisa que resolve, né, grandes problemas? Então, o autogerenciamento, ele trabalha a autorregulação dos pensamentos, sentimentos do indivíduo através de algumas ferramentas. Então, como o autogerenciamento me ajuda? Peraí, deixa eu ver se eu não pulei, acho que eu pulei um aqui. Ah, tá. Então, voltando, né, estava falando das ferramentas. Então, ferramentas ou contribuições, né, que vêm também de muito estudo da nutrição comportamental, que elas trazem essas estratégias, essas contribuições, essas formas de autorregulação do indivíduo, sem a questão do autocontrole, sem autoimposição, sem imposições de limites que né, a pessoa não consegue levar por muito tempo. Então, algumas ferramentas ou contribuições, o que nós, como nutricionistas, podemos fazer para ajudar vocês, pacientes, clientes, que têm essa questão mais emocional com a comida, né? Todo o nosso comer é emocional, mas sempre há picos maiores para umas pessoas do que para outras. Então vamos lá, o Mindful Eating, né, que é o comer com atenção plena, ele vem de uma linha do mindfulness, que é a atenção plena. E então, Mindful Eating, ele trabalha essa questão do comer com atenção, pensar no momento que você está vivendo, viver o presente. Não é fácil, né? Às vezes a gente está aqui, está pensando o que tem que fazer ainda ou o que deixou de fazer lá atrás, em horas passadas, né? E, na verdade, eu estou aqui falando com vocês, falando sobre autocontrole, sobre autogerenciamento. Então, isso é focar no presente, estar presente no que eu estou fazendo e aproveitar o momento para isso. E na alimentação é a mesma coisa, né? Se você está num lugar, foi aquilo que a gente falou sobre o casamento, sobre o aniversário. Você tem várias coisas ali para você estar no presente, que não só o alimento, né? Ele faz parte, mas não existe só ele. E traz também autorreflexão, né? Então, uma das ferramentas, das contribuições autorreflexão, desenvolver as habilidades e a flexibilidade diante das situações do dia a dia. Eu sempre vou parar, vou pensar, vou refletir. Hoje, o nosso mundo, a nossa vida é muito corrida, cheia de informações para todo lado, cheia de tecnologia, de facilidades ou de dificuldades, enfim, e nós não paramos para pensar, né? E isso, nós, né? Eu estou falando nós, porque eu estou me incluindo nisso, né? E é um exercício que eu tento fazer todos os dias também de parar e pensar para resolver alguma coisa, para responder alguém, para me sair bem em alguma situação. Então, a autorreflexão é importante nessa questão do comportamento alimentar.
Registros diários, né, então diário de reações, é escrita mesmo, é um diário mesmo, pode ser um único caderno para essas 3 coisas que eu vou falar aqui, mas é uma das ferramentas também que ajudam muito, né, a pessoa a enxergar o que ela está fazendo, a enxergar as possibilidades, a enxergar o que ela pode fazer de fato para melhorar. Então, uma das sugestões são os registros diários e um deles é o diário de reações. Então, por exemplo, quais foram suas reações, o nível de sofrimento de 0 a 10 e o que você fez diante das reações em relação à comida. No momento que você perdeu ali a mão, às vezes, né? E você percebeu que foi por uma pressão no trabalho, percebeu que foi por causa de uma briga com alguém, né? E você vai anotando ali, poxa, eu comi, né, demais, exagerei, porque passei por essa situação, né? Aí você descreve lá as reações, o nível de sofrimento, né, após ter comido, né? Não é em si a briga com a pessoa ou a pressão no trabalho, mas as suas reações diante daquilo, diante da comida, né? E o que você sentiu e o que você pensou. Aí você coloca lá, escreve. Outro tipo de registro é o diário de vivências cotidianas. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, né? Eu estudei sobre nutrição comportamental, ciência da nutrição comportamental, né? Tem os estudos que a gente acompanha, vídeos, palestras da nutrição comportamental que trazem, né, esses tipos de ferramentas e contribuições. Então, não estou tirando da minha cabeça, não é uma invenção minha, mas eu utilizo esse tipo de ferramenta no meu dia a dia para me dar uma direção. Nossa, olha, eu não estou fazendo a mastigação corretamente, eu estou comendo muito atropeladamente e são nos momentos que eu estou com o celular na mão, por exemplo, né, eu estou respondendo alguém ali e perdi o foco da minha alimentação. Então, eu consigo gerenciar, autogerenciar essas questões em mim, né? Então, você também pode fazer esse tipo de diário de vivências ou de reações ou de aceitação cotidiana para você ter essa visão de cima do que você está fazendo, do que você pode fazer também para melhorar. Então, diário de vivências cotidianas, né, que é você registrar as suas vivências com a comida, sensação de prazer emocional, né, suprindo alguma emoção ou não, ou alguma sensação corporal também. Então, já é diferente das reações, né, porque se você comeu por reação a algum acontecimento, aí você registra. Agora, o diário de vivências cotidiana é a sua vivência com a comida diretamente, né? E o que você sentiu de prazer, o que você sentiu no seu corpo, anota ali também. Pode ser um único caderno, uma única folha que vocês quiserem fazer. E tem o registro, tem também o diário de aceitação cotidiana da comida e de si mesmo. Então, esse tipo de registro é para fugir da ideia de que existe uma única refeição ideal, né? Então, se eu registro o que eu comi, aliás, se eu registro o que eu comi diante do que é, é diferente do que uma nutricionista prescreve, vamos supor que ela prescreve arroz, feijão, salada e carne, mas eu gosto de lasanha, né? Então, eu posso comer uma lasanha? Sim, eu posso comer. Eu aceito que a lasanha é um alimento mais calórico, que ela pode, né, se em exagero, se eu comer em exagero, ela pode me causar algum aumento, ganho de peso, ganho de gordura, mas ela é um alimento também. Então, autoaceitação daquilo que eu estou comendo adequadamente,
fugindo daquela ideia padrão de um único alimento. Não, lasanha não pode, não, macarrão não pode. Então, estou fugindo desse padrão e aceitando que essa alimentação também é boa, dentro, né, daquilo que a gente coloca como adequação de quantidades e qualidade, tá? E a aceitação de si mesmo, né, da sua imagem, né? Ah, e depois eu quero até falar sobre autoaceitação, né, de uma forma que as pessoas entendam que não é se largar, mas aceitar o momento em que você está nesse momento e daí em diante traçar um plano de mudança de comportamento com autogerenciamento, né, de tudo isso aqui que a gente já falou. Então, esse também é um fator importante para o nosso convívio, né, nesse processo de emagrecimento, mas de emagrecimento definitivo, sem o autocontrole, sem o não, né, sem aquela questão de valorizar demais o alimento através como fala, da negação, não, não posso comer, não, isso me faz mal, não, a Nutri falou que não, né? Então vamos parar de valorizar demais o alimento e passar a valorizar as coisas do presente, né? E sim, o alimento está ali, só que estou valorizando o presente, o momento que estou vivendo. E como o autogerenciamento ajuda? Ele nos ajuda no aumento das nossas habilidades, né, e estratégias para eu ou o paciente aumentar a flexibilidade psicológica. Então, eu vou estar não me controlando, mas consciente, né, do alimento, consciente da minha forma de comer, do porquê eu como, quando eu como. Então, é bem diferente de você ter o controle, né, de se prender ali e não entender o porquê, né? É só porque existe um limite que você se impôs e que não pode ultrapassar. Então, ajuda no aumento de habilidades e estratégias para o paciente aumentar a flexibilidade psicológica frente aos alimentos e que ele perceba as suas vulnerabilidades, aqui faltou um S, suas vulnerabilidades biológicas. Enfim, eu sinto fome, eu quero me saciar, eu tenho sede, enfim, nós temos essas necessidades e nós temos que perceber também que elas devem ser satisfeitas. Então, eu tenho que estar consciente disso, eu não posso ficar me privando por conta de uma dieta restritiva sem levar em consideração que eu tenho, né, essas questões biológicas. Então, sem esquecer do funcionamento do meu corpo como um todo. Que mais? Ele ajuda o indivíduo a tomar decisões frente à comida, adquirindo autonomia, proatividade, não dependendo mais de uma lista de pode e não pode, e até recebe alta da Nutri. Então, uma das discussões também no meio da nutrição é essa: mas o paciente não vai mais voltar, e aí? Mas é para isso mesmo que nós estamos aqui, para ensiná-lo a entender o processo, a se virar sozinho, a aprender a olhar o alimento de uma outra forma, a poder tomar as suas próprias decisões e não ficar nutri agora. Eu vou numa festa, o que, que eu faço? Né, ele já vai saber, né, tomar as suas próprias decisões, fazer as suas escolhas, e ele vai ter essa autonomia e nada melhor do que você chegar no final do seu trabalho e ver que o indivíduo ele aprendeu com você, né? Que ele viveu esse processo, vai continuar vivendo porque é para a vida toda e foi por causa de você que soube orientar, que soube conversar, que soube tirar as informações, né, necessárias, as informações dele para poder compor esse processo.
Então, é alta sim, você não tem que ficar fidelizando o paciente lá. Lógico que eles vão voltar se eles tiverem uma outra situação de vida, né? Por exemplo, a mulher que engravida e que ela quer uma introdução alimentar, ela quer se alimentar bem durante a gravidez, são situações diferentes. Então, ela pode voltar e falar: não, vou voltar naquela Nutri que me ensinou o processo e agora eu estou vivendo um novo processo e eu quero aprender isso também. Indicações também, gente. Nossa, tem gente que fala assim: nossa, mas eu já te indiquei para outra pessoa, tal, né? Ela já vai te ligar, já vai entrar em contato com você. Maravilha, é isso. E prosseguindo aqui, o emagrecimento deixa de ser um fim. Ah, eu só quero emagrecer, eu só quero emagrecer. Não, você não quer só emagrecer, você quer o resultado do emagrecimento, que é não ter doenças, né, doenças crônicas, você não quer mais vestir aquela roupa enorme que nem realmente não fazia parte da sua vida, você quer poder se exercitar melhor sem se cansar tanto, você quer poder brincar com seus filhos, então você quer esse resultado, né? O emagrecimento ele deixa de ser um fim e o entendimento de que você pode gerenciar os pensamentos, sentimentos e emoções são muito mais fortes. E aí sim você aprendeu o processo, você está vivendo o processo, você está olhando para esses outros pontos que são os fatores mais importantes do emagrecimento, que é gerenciar as suas emoções, sentimentos, pensamentos e não tentar controlar e não colocar mais uma carga em cima de você, certo? E para concluir, o autocontrole não é a melhor forma de mudar o comportamento alimentar. Comportamento alimentar são mudanças que acontecem na nossa vida, na nossa mente, é uma mudança de mentalidade, é uma incorporação de novos hábitos, de transformação de dentro para fora, né? E não tem essa, se você tenta se controlar de todas as formas, realmente isso acaba sendo uma prisão e não, né, uma forma de se libertar. A mudança de mentalidade através do autogerenciamento, né? Como eu falei, a pessoa vai aprender a lidar com sentimentos, pensamentos, vai poder enxergar de cima suas atitudes, né? Quando ela coloca ali no papel, fala: nossa, eu comi por causa disso, ah, eu tive a sensação X, de 0 a 10 eu me senti X culpado ou X confortável com a situação, né? Então ele já vai conseguir enxergar tudo isso que nos emagrecimentos, nas dietas tradicionais, na forma de enxergar o emagrecimento tradicional, da forma que a gente vê hoje, com muita rapidez, com muito imediatismo para emagrecer, as pessoas não levam em consideração isso que eu estou falando aqui, né? E que toda a nutrição comportamental vive falando, né? E mudança de comportamento é isso, mudança de mentalidade. O emagrecimento acontece como resultado das mudanças gradativas, nada de curto prazo, nada de dieta de 14 dias, nada de desafio do emagrecimento, perca 10 quilos em 2 meses, nada disso, né? Mudança gradativa do comportamento alimentar. É isso que conta para o emagrecimento definitivo e verdadeiro na sua vida, sem o autocontrole, sem a negação dos alimentos, mas você aprendendo de fato a lidar com todas essas emoções, né? E todas a, e por toda a nossa vida, né? A vida social, vida familiar, vida no trabalho. Então, você começa a enxergar isso de uma forma diferente, com autogerenciamento. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá também tem bastante informação, tem lives, tem posts, né, referentes à terapia alimentar e outros assuntos.
E eu peço para vocês que curtam aqui, né, esse vídeo, compartilhem, comentem, deixem aqui a sua opinião. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam também aqui e me sigam lá no Instagram. Agradeço demais, até a próxima, tchau.